O que a doutora Cláudia Bernhard alega, está em linha com tudo isto. Porém tem um detalhe: de acordo com os marcadores ancestrais, os fenícios e judaicos não são europeus ou euroasiáticos e nem africanos, mas são sim descendentes dos povos indígenas da floresta amazônica, que aperfeiçoaram a hibridização de plantas, animais e humanos, incluindo eles mesmos. No passado, tipo uma elite dos povos indígenas da floresta amazônica adaptaram o estilo de vida de certos povos indígenas da floresta amazônica, e desta forma provocaram vulnerabilidades ambientais e vulnerabilidades do DNA humano, além de escassez de certos recursos, principalmente para metalurgia. Esta suposta elite conseguiu provavelmente voluntariamente, mas talvez também involuntariamente, que os híbridos dos povos indígenas foram minerar pelo mundo, justamente para trazer os recursos, já apresentando escassez com os métodos não sustentáveis usados por eles. Quando durante este processo de longo prazo a Eurásia gradualmente tinha ficado mais desenvolvida, os elites, já envolvendo tipos de judaicos e fenícios, também migraram por grande ou maior parte para a Eurásia. O pique destas migrações coincide com desafios climáticos, com o primeiro pique, recente, 12 a 13 mil anos atrás, e o nível dos oceanos subindo 120 metros, num período de milhares de anos, mais ou menos a partir de 18 mil anos atrás, causando ainda mais desafios e consequentes doenças. Estes desafios e consequentes migrações têm a ver com as supostas migrações de Noé e outros. Noé era um membro da ou um aceito pela elite do tempo dele, ou foi usado como símbolo para a elite do tempo, e ainda dentro da visão das religiões elites dominantes no tempo, que tinham estas características que certos judaicos e certas outras religiões monoteístas pelas últimas 2000 anos ou mais, ainda têm hoje. Vale lembrar que a distância em tempo e consequente também a genética entre os judaicos de hoje e os elites com características deles é bem diferente e ampla. Importantíssimo que esta história, apesar da importância, não cause polarizações. O geneticista David Reich, que ele mesmo é judaico, luta também para os humanos não levar estes conhecimentos novos de forma muito pessoalmente, tentando também avisar para não cometer desunião, que pudesse aumentar mais os conflitos, que neste momento delicada, poderiam facilmente levar à extinção de todos os humanos. Obviamente estas migrações e manobras neolíticas eram de escala continental e extremamente delicadas. Os americanos do passado, que antes eram unidos, agora na Eurásia sofrem mais e mais desunião e conflitos por causa das práticas insustentáveis, principalmente da agricultura. A transformação para estas agroflorestas do tipo da floresta amazônica, fora da parte técnica, demandará união, e esta união e boa execução vai demandar uma espiritualidade e consciência que nunca foi precisa até hoje para esta transformação.